Eu estou aqui batendo um papo com o deputado federal eleito Márcio Bittar, do PSDB, acompanhado de um baré geladinho, porque eu sei que o Márcio, como eu e toda a produção do Gazeta Entrevista, é fã do baré distribuído para o nosso Acre pela Acrebir Distribuidora Ambev. Deputado Márcio Bittar, eu perguntei, questionei no bloco anterior como é que tinha sido essa reunião da bancada em que o senhor participou mesmo como convidado, porque da atual bancada o senhor participará somente da próxima. Isso. E como é que foi essa reunião no seu entendimento? Eu sei que os debates foram interessantes, né? Soube até mesmo da própria participação do senador eleito Petecão, com algumas intervenções interessantes, mas enfim, no seu entendimento, como foi essa reunião? Bem, Alan, eu tive a oportunidade, eu não vou entrar nos detalhes da elaboração, que é uma coisa deles, não é? Claro. Mas eles se entenderam lá, mas eu pude, o governo, o Petecão inclusive pediu e o governo mencionou todas, e até passou uma copa para todo mundo, das emendas de bancada que o governo está pedindo. Aí tem emendas, porque a bancada, se eu não me engano, tem direito agora a 15 emendas, então parece que, se eu não me engano, 10 ficou para o governo do Estado e as outras 5, Rio Branco, Cruzeiro e a divisão para os municípios, né? O que eu pude observar, o que eu disse, ela honestamente, né, e eu já fui, inclusive, criticado muito, por incrível que pareça, pela minha franqueza, né, mas eu acho cada vez mais, se você pegar a minha história, você vai notar que eu sempre fui assim, eu sempre achei que existem assuntos que são do Estado, né, e tem os assuntos políticos, partidários, ideológicos, que têm que existir. Oposição e situação são parte do mesmo jogo. Não há um sem o outro. E é o jogo da democracia. A alternância de poder, etc. E tem que continuar existindo, inclusive com muito mais profundidade. Mas existem assuntos que ele tem que unir a todos nós, né? Nós somos um Estado pobre, as pessoas precisam muito da ação política madura, principalmente daqueles que se elegeram ou que se elegem, né? E eu pude externar isso dando alguns exemplos. Eu sempre falei que o Acre precisa trazer empresas e indústrias. Nós precisamos criar isso. Muito bem. Incentivar a iniciativa privada. Sempre disse Geração de riqueza através da iniciativa privada. Eu sempre disse isso. Eu sempre disse, quando fui candidato a Senado, a prefeita, a governador, nos meus debates como deputado estadual e federal, sempre. Muito bem. Nós temos agora uma eleição, eu tive o meu candidato. Eu votei, fui para a rua, fez campanha, fiz tudo que eu pude para o meu candidato, que era o Tião Bocalon. Ganhou o Tião Viana, bem apertado, mas ganhou, deve estar sendo diplomado agora na sexta-feira. Muito bem, ele diz na campanha que quer implantar um parque industrial no Acre. Esse assunto, Alan, não é dele, não é do partido dele e não será apenas do governo dele. Esse assunto é nosso, é de todos nós. Por quê? Porque o Acre tem um problema gravíssimo de desemprego. Nós não podemos continuar a vida inteira dependendo de contra-cheque do governo. Isso não é meio de vida. Até porque isso não é seguro. Por exemplo, o governo se viu apertado na crise mundial. O que fez o presidente Lula? Reduziu o IPI. E o IPI é um dos principais formadores do fundo de participação, tanto do Estado quanto dos municípios. Ou seja, o presidente incentivou a produção industrial, o que gerou crescimento no setor. O Brasil nunca vendeu tantos automóveis, eletrodomésticos. E nunca poluiu tanto também, né? Que ao incentivar a produção industrial de carro, de certa forma ele incentivou a poluição, que é um contrassenso. Por outro lado, as empresas arrecadaram mais com o ICMS, porque venderam mais. O governo arrecadou também mais com o ICMS. No entanto, o repasse para os municípios mais pobres, que dependem do FPM, foi menor. 15%, ou seja, é um ciclo. Apertou muito. O governo tomou decisões unilateral, né? Ele decidiu isentar empresas naquela crise. Mas você acha que a decisão do presidente Lula não foi correta naquele momento? Incentivar o crescimento da iniciativa privada, das indústrias? Mas não podia ser à custa dos municípios pobres. Mas e o que fazer nesse caso então, deputado? Eu acho que, como diz o Aécio Neves, nós precisamos refundar o Pacto Federativo. A reforma tributária e o Pacto Federativo, porque, por exemplo, nós não podemos permitir que um governo federal concentre quase tudo em suas mãos, inclusive a decisão, no caso aquela que o governo tomou, que interfere diretamente em milhares de municípios pobres,
sem que esses municípios tenham o poder de decidir contrariamente. Quer dizer, o governo brasileiro decidiu isentar as indústrias montadoras de carro no Brasil, um imposto que incide na formação do FPM de cada município, sem precisar sequer consultar. Então, é muito poder concentrado na União. Mas eu te dava esse exemplo apenas para dizer que nós não podemos viver eternamente de FPM e de FPE. E, inclusive, porque eu dizia e repito, é uma coisa insegura. O governo federal toma uma decisão, muda, de repente você cai, como caiu. Os municípios todos. Um exemplo disso, só de mudar a taxa de juros Selic, já vira um pandemônio. Então, o Acre precisa de caminhos que possa dar musculatura. Né? Então, atrair a atenção do empresariado local, criar meios, mecanismos para que essa ideia saia do papel, porque o presidente da República já assinou o decreto. Então, uma das emendas que essa bancada atual fez, uma das emendas para o Estado, é justamente para que haja recurso para o governo implantar, iniciar, dar sequência à criação desse parque industrial aqui no município de Senador Guiomar. Então, esse tipo de assunto, ele tem que unir a todos nós, Alain. Eu não vou atender alguém, às vezes mais radical, que acha que tem que ser oposição em qualquer assunto. Não tem que ser. Eu volto a dizer, o Acre é um estado pobre, tem muita gente desempregada, o Acre precisa de atividade econômica, e assuntos dessa natureza, eles têm que ser claramente defendidos por todos nós. O senhor assume no ano que vem como deputado federal, mas já disse aqui mesmo no Gazeta Entrevista, no nosso último encontro, que gostaria de ser o candidato do PSDB à Prefeitura de Rio Branco. Quando eu indaguei, se o senhor fosse convidado, se seu nome fosse ventilado, o senhor aceitaria? O senhor disse, eu quero ser o candidato do meu partido. Isso gerou uma série de especulações e tudo mais. E conversei com alguns políticos, pessoas que vivem a política no Acre, e eu tive uma visão, uma leitura quase que unânime de todos eles. Foi isso. Se a oposição quiser vencer em 2012, precisa ter unidade e projeto, e ter novas lideranças. Se isso não acontecer, vai ser difícil, embora a população de Rio Branco já tenha dado uma demonstração de que quer mudança quando deu a votação que deu aos candidatos da oposição. Enfim, como a oposição deve fazer para vencer a Prefeitura da capital em 2012? O que vai fazer realmente para chegar a esse nível? Eu acho que manter a unidade é uma coisa importante. Você não pode querer ganhar a Prefeitura e governar a Prefeitura de Rio Branco sem o PMDB. Portanto, é preciso ouvir com muita atenção o que o PMDB, o que o Flaviano Melo e o PMDB como um todo pensam do processo. O PMDB que está perdendo o Rodrigo Pinto por conta de algumas divergências. Mas é uma questão interna, eu não quero adentrar. É preciso ouvir com muita atenção, com muita cuidado, o que pensa o Tião Bocalon e o PSDB internamente, o PPS, o que pensa o senador eleito Sérgio Petecão e o PMN. Não é possível criar unidade em torno de uma candidatura a prefeito de Rio Branco que não leve em consideração os desdobramentos disso. Ninguém disputa, e eu sou criticado muitas vezes por uma coisa que é a minha transparência. Mas eu creio que a unidade dos partidos, a manutenção da unidade, passa por atender os atores. Os atores importantes, eles têm que estar se sentindo, eles precisam se sentir representados no projeto, que obviamente passa pela eleição municipal, já com desdobramentos para a eleição estadual de 2014. É inevitável isso. Ninguém vai entrar num projeto que ele não se enxerga nem na eleição municipal e nem na eleição estadual. O líder, o partido político, que não se vê representado num projeto dessa natureza, ele não vai entrar. Então, obviamente, a manutenção da aliança passa pelo fato que os partidos e os líderes possam se ver representados, se verem representados. E as novas lideranças ou novas alianças? Bem, eu tenho um histórico, né, de ter, quando tive a oportunidade, de abrir espaço para muita gente nova. Passou pela minha mão a eleição de pessoas que nunca tinham sido eleitas, e eu, quando tiver a oportunidade, vou voltar a incentivar o surgimento de novas lideranças. Mas nós não podemos descartar futuras alianças. Não só isso, como também nós não podemos confundir. Nós não podemos descartar também a experiência acumulada de pessoas importantes. Mesclar isso com novas lideranças. Aí eu acho que é o ideal. Que foi um projeto que o senhor sempre advogou. Sempre. Trazer para, enfim, compor as lideranças, figuras que já fazem parte desse processo de oposição, que o senhor há muitos anos já capitaneia. Tem muita gente boa, Alain. Muita gente boa. Mas mesmo com que muita precisa gente...
ser incentivada a participar, a se manter. E para responder 100% da sua pergunta, então eu disse sobre a unidade das oposições, e eu acredito que nós precisamos nos preparar para governar. Eu disse claramente, eu vou dar a minha contribuição. Eu quero me especializar em Rio Branco. Eu vou trabalhar o estado inteiro, como eu sempre fiz, mas eu vou debruçar uma parte da estrutura do meu mandato para esmiuçar as questões de Rio Branco. Todos os assuntos inerentes a Rio Branco, para que ao longo de 1 ano e meio nós possamos discutir com a sociedade, com o material humano melhor que nós pudermos utilizar, por 2 razões. Primeira, adiantar o processo, de modo que se vencemos a eleição municipal, nós já tenhamos conhecimento profundo do que é Rio Branco, seus dados, seus números, o pensamento suas demandas e tal. E, ao mesmo tempo, dentro desse processo, democratizar com a participação das pessoas interessadas. Você vai discutir a questão do trânsito em Rio Branco, obviamente você vai chamar os trabalhadores das empresas, os donos, os empresários, o transporte coletivo, as pessoas que querem participar. Então, eu vou me dedicar a isso. Eu acho que precisa manter a unidade da oposição. E quando eu falei em trazer alianças, fazer novas alianças, trazer novos aliados, eu me refiro àquele seu churrasco em que o deputado federal Gladys Cameli compareceu, e aquilo gerou para ele uma certa até confusão, porque algumas lideranças da Frente Popular cobraram dele explicações de ele estar presente no seu churrasco. Ele esteve aqui no Gazeta Entrevista e disse, olha, ele vai ser meu companheiro de bancada, não há nada demais em eu visitar um amigo que eu já tenho há um bom tempo e que vai ser meu companheiro de bancada. Mas eu sei que onde há fumaça há fogo, deputado Márcio Bittar. Esta é uma aliança que está sendo costurada para 2012 e para 2014? Não, o que eu posso te responder é que se eu tiver o privilégio de representar a oposição como candidato a prefeito, é lógico que eu quero o apoio do PP. Quem não quer? Agora, veja, não há nada disso, Alain. Não tem a conversa com o Gladys, não tem esse alcance. Apenas temos boas relações. Na nossa ambição, na ambição da oposição, de governar Rio Branco, governar o Estado, nós não podemos fechar portas, ao contrário. Eu te pergunto, qual é o candidato que, eleito prefeito de Rio Branco, não vai se dirigir ao deputado Gladys Cameli pedindo a ele a ajuda para bem governar Rio Branco? Não só o Gladys, mas a todos os outros deputados. Eu, por exemplo, você pode ter certeza, se couber a minha tarefa, eu procurarei todos. Eu acho que ele deu uma demonstração política de maturidade. Né? Nós temos uma relação, eu e o Gladson, que já vem de muitos anos. Ele se filiou ao PPS através de mim. Ele ia ser candidato a deputado federal comigo, eu candidato a governador e ele candidato a deputado federal. E aí depois, de última hora, acabou ele se filiando ao PP. Né? Mas é um jovem que tem muito futuro pela frente. E eu senti... ele tem... A assessora dele é a irmã de uma amicíssima minha, que é a Vânia Pinheiro. Silvânia e Vânia, que é essa dupla forte. O certo é que nos relacionamos muito bem. Para mim, foi uma grata... um orgulho que ele estivesse lá na nossa confraternização. Eu me senti muito bem com a presença dele. E ele também disse que se sentiu muito bem no seio da turma da oposição, porque uma reunião minha no seio da turma da oposição. Essa frase vai gerar muita polêmica. Deputado Márcio Bittar, infelizmente nosso tempo está estourado. Muito obrigado mais uma vez pela tua vinda. Eu te agradeço, mas me permita tentar fazer talvez uma correção. De fato, quando eu mencionei aqui, no outro programa, causou uma série de especulações e tal. Então eu quero tentar colocar a coisa mais no seu eixo. O fato apenas de eu, respondendo a você, dizer que se couber a minha tarefa, eu quero sim representar a oposição como candidato a prefeito, não significa que eu vá fazer isso na marra. Ninguém pode ser candidato a prefeito por cima de ninguém. Então nós vamos ter que ouvir o PMDB com o Flaviano Melo, ouvir o próprio PSDB com o Bocalon, que foi nosso candidato a governador, ouvir o nosso candidato ao Senado, que foi eleito senador da República, a todas as partes. A única coisa que eu disse, eu peço a compreensão dos meus amigos da oposição, a única coisa que eu disse, transparente como eu sou, é que se a tarefa couber a mim, eu vou aceitá-la com muito prazer. Né? Mas isso é um processo que, de fato, vai ter que ser construído. Né? Agora, eu não vou poder dizer, nunca, não vou tergiversar, perguntado por você, por qualquer outra pessoa, se eu quero, eu vou responder que sim. Com certeza. Agora, a minha vontade não é sozinha suficientemente forte para fazer isso vingar. Vai ter que ser um consenso. Mas eu vou trabalhar por isso. Deputado, muito obrigado pela tua vinda, viu? Eu que te agradeço, Alain. Sucesso, um abraço bom grande. Natal.
Feliz Ano Novo para você e aproveitar, família. desejar a todos, né, também. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.